Quero te convidar, se você pode, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Quero ler com os irmãos do versículo 28 ao 32. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, do versículo 28 ao versículo de número 32. Ainda que o texto esteja sendo projetado, eu vou te dar mais um tempinho para achar Joel aí na sua Bíblia, né? Nem sempre é tão fácil, mas não se constranja. Você está aprendendo assim como eu. E o Senhor vai nos dar graça de aprendermos a manusear a palavra do Senhor. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32, a palavra do Senhor nos diz assim: E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua palavra e nós clamamos para que o Senhor ministre aos nossos corações. Pai, nós clamamos para que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito comunique a verdade aos nossos corações, para que nós tenhamos a nossa vida transformada, impactada pela verdade, impactado por quem o Senhor é, impactados pelas obras gloriosas que o Senhor opera em nós. Age, Deus, com graça, fala ao nosso coração, ministra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu não precisava te falar isso, não precisava te avisar, não precisava te alertar, mas você já reparou como a sua vida é uma correria? Você acorda cedo para trabalhar todos os dias, leva as crianças no inglês, arruma a casa, faz o almoço, leva as crianças na escola, vai para o trabalho de novo, busca as crianças na escola, janta o que sobrou do almoço, vai nas atividades da igreja, volta para casa, toma banho e vai dormir. E no dia seguinte, acorda cedo, porque começa tudo de novo. Ainda que a sua rotina seja um pouquinho diferente dessa que eu acabei de descrever, provavelmente ela é tão corrida como essa, não é verdade? Você já teve a sensação, por causa dessa correria, por causa dessa rotina, de que você está apenas existindo? De que a sua vida está passando e você não está conseguindo usufruir das coisas boas à sua volta, você não consegue desfrutar da sua vida familiar, da convivência com a sua família, você não consegue se deleitar e desfrutar das amizades que você tem, dos seus irmãos da igreja, justamente porque está ocupado demais cumprindo tarefas. Às vezes, queridos, a vida se torna tão mecânica e a nossa rotina se torna tão intensa que nós deixamos de viver, nós não estamos vivendo mais, nós estamos apenas sobrevivendo. E ainda que nós tenhamos que sempre pensar e repensar a nossa rotina para vermos se ela não tem sido pesada demais,
É justamente nessa correria do dia a dia que nós somos desafiados a vivermos o Evangelho e vivermos o nosso relacionamento com Deus. Mas é justamente no momento em que nós ouvimos que nessa correria, nessa loucura toda, que nós devemos desfrutar de um relacionamento com o Senhor, que uma pergunta pode vir à nossa mente, ao nosso coração: como é que eu posso cultivar um relacionamento profundo e pessoal com o Senhor, se durante a semana eu mal consigo orar? E eu quase sempre me sinto seco, esturricado espiritualmente. E a conclusão que chegamos, queridos, é que nós não fomos criados para viver assim. Nós deveríamos encontrar tempo e construir uma rotina que nos proporcionasse estarmos mais perto do Senhor, desfrutando da sua doce presença. Porque afinal, se Deus nos concedeu o seu Espírito e Ele fez isso de maneira abundante por meio de Cristo, então, queridos, nós podemos viver um relacionamento real e profundo com o Senhor. O livro do profeta Joel, queridos, é um dos livros mais difíceis de se estudar no Antigo Testamento. E isso acontece, irmãos, porque a Bíblia não nos dá quase nenhuma informação a respeito de quem era esse profeta, e ainda mais, nós nem sequer conseguimos localizar os acontecimentos desse livro em algum momento da história do povo de Deus. No entanto, apesar disso, queridos, a mensagem do livro não fica prejudicada por causa disso. Nem nós podemos deixar de compreender aquilo que Deus quer falar com o seu povo a partir do profeta Joel. O livro traz para nós, irmãos, uma mensagem gloriosa da restauração e da renovação que Deus operaria em meio ao seu povo. No entanto, o contexto em que Deus traria essa restauração não vem através de uma situação de profunda abundância, de prosperidade. Na verdade, queridos, o profeta Joel diz que a situação difícil pela qual o povo vivia era resultado da ação de Deus disciplinando o seu povo. E veja que curioso, queridos. Joel começa o livro falando que o juízo de Deus viria sobre Israel como uma nuvem de gafanhotos. Deus usaria a mesma forma que exerceu juízo contra o Egito no Êxodo, para agora corrigir o seu próprio povo. No entanto, toda a destruição causada por essa operação de Deus não era a situação final. Deus estava chamando o seu povo ao arrependimento. Eles deviam voltar à obediência da aliança, deveriam voltar ao seu relacionamento com Deus. E quando o povo se arrependesse, então Deus traria um novo mover, uma restauração sobre o seu povo. A mensagem de restauração em Joel, queridos, tem duas partes. Uma que está mais vinculada às coisas que foram destruídas, como as plantações, a provisão, a terra, o alimento, etc. E a segunda parte, que foi esta que nós lemos nos versículos 28 a 32 de Joel, capítulo 2, falando sobre uma nova era no relacionamento de Deus com o seu povo. Através da profecia de Joel, queridos, o Senhor está dizendo para nós que chegaria um dia em que o seu povo se relacionaria com Ele de maneira profunda, de maneira plena, de maneira completa. Esse povo que volta e meia se desviava dos caminhos da aliança, estaria pessoalmente comprometido com Deus para viver um relacionamento profundo com Ele. E por que essa mensagem é tão importante para nós, queridos? Porque através dela, irmãos,
o Senhor está estabelecendo a promessa de que Ele mesmo forneceria a base para esse relacionamento profundo. E como Ele faria isso? Derramando abundantemente do seu Espírito sobre o seu povo. E quando Ele fez isso? No dia de Pentecostes. Logo após a ressurreição de Jesus, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, queridos, os discípulos ficaram cheios da presença do Espírito e pelo poder do Espírito começaram a anunciar os poderosos feitos de salvação que Deus havia operado em Cristo. E é justamente por causa disso que os discípulos são acusados de estarem embriagados. No entanto, o apóstolo Pedro diz que o que estava acontecendo naquele momento é o cumprimento da profecia de Joel. Deus capacitou aqueles homens com a presença do Espírito para que eles pudessem testemunhar o que Jesus tinha feito. Veja, queridos, normalmente nós olhamos para os grandes eventos que a palavra conta para nós, e o nosso desejo é experimentarmos novamente aquilo que nós lemos na Bíblia. No entanto, existem alguns eventos na história da salvação que nunca mais irão se repetir, queridos, e que nós tão somente desfrutamos daquilo que aconteceu. Veja, Jesus não precisa morrer de novo. Um único evento. E ele é suficiente. Jesus não precisa ressuscitar de novo. Um único evento. E ele é suficiente. Da mesma forma, queridos, o dia de Pentecostes. Nunca mais vai acontecer um dia de Pentecostes como descrito no livro de Atos. Eu sei que existe uma música antiga do nosso cancioneiro que diz: vem como Pentecostes. Este é um clamor que Deus jamais vai responder novamente, porque o Senhor estabeleceu um dia na história do seu povo, na história da salvação, na história da revelação, para nos conceder do seu Espírito. No entanto, queridos, os efeitos deste dia permanecem sobre a vida da igreja. Aquilo que aconteceu no Pentecostes permanece sendo verdade na vida dos crentes. O Espírito vem habitar, não apenas conosco, não apenas ao nosso redor, não apenas ao nosso lado, não apenas junto de nós, mas em nós. Assim como a morte e a ressurreição de Jesus foram eventos únicos e jamais se repetirão, mas nós continuamos desfrutando e usufruindo dos seus efeitos em nós. O dia de Pentecostes, o envio do Espírito para habitar na igreja, foi um evento único e nós continuamos provando dos seus efeitos em nós até hoje. Em outras palavras, queridos, porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e nos deu do seu Espírito, hoje nós desfrutamos de um relacionamento profundo e pessoal com o Senhor. E é justamente sobre isso que o texto de Joel nos fala. Por isso, em primeiro lugar, o Espírito nos dá uma sensibilidade sobrenatural para conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele. Aqueles que anotam a pregação adoram títulos de ponto assim compridos, né, gente? O Espírito nos dá uma sensibilidade sobrenatural para conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele. A partir da nossa conversão, irmãos, o Espírito Santo vem
habitar em nós. Essa é a promessa do Senhor em Joel. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Essa promessa se tornou real a partir do Pentecostes, queridos. Deus, pela sua graça, após a ressurreição e ascensão do Senhor, concedeu do seu Espírito a todos aqueles que creem nele. É a presença do Espírito em nós, irmãos, que nos dá a nova vida espiritual, que faz com que nós possamos desfrutar da presença de Deus em nós. Mas repare na linguagem de abundância que o Senhor usa aqui. Eu derramarei do meu Espírito. Veja, queridos, quando nós pensamos em algo que é derramado, não é algo assim, ops, derramei um pouquinho. Não é verdade? Quando nós pensamos em algo que foi derramado, irmãos, nós pensamos em algo que é derramado abundantemente, e é exatamente essa linguagem que o Senhor utiliza aqui. Eu derramarei o meu espírito. Deus não está concedendo do seu espírito com um conta-gotas. O Senhor promete derramar o espírito sobre todos. Não é uma linguagem de escassez. Deus não é sovina, Deus não é muquirana. Nos versículos anteriores, queridos, Deus promete que nesse processo de restauração do povo de Deus, Ele traria chuva para renovar a terra, e que essa chuva traria abundância ao povo de Deus. E toda essa abundância era uma forma de Deus demonstrar que Ele estava entre o seu povo. Ele estava ali. No entanto, esse processo de restauração, esse processo de renovo da parte de Deus, também incluía uma nova era no relacionamento do povo de Deus com o Senhor. A presença do Espírito seria algo abundante na vida dos crentes, irmãos, e na vida de todos os crentes. O texto enfatiza que a presença do Espírito seria real sobre todos os que pertencem ao Senhor. Ele diz: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês, os seus velhos. E aqui não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala assim, tá? Eu sei que pode parecer ofensivo te chamar de velho, mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, tá? Os seus jovens, até sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei o meu Espírito. É importante, meus irmãos, que você perceba que ao prometer que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade, o Senhor não está dizendo que até mesmo aqueles que não creem receberiam do Espírito. Essa tradução, na verdade, acaba por enfatizar que todos os tipos de crentes receberiam o Espírito. Os velhos, os jovens, os servos, as servas, os filhos, as filhas. O Espírito não estaria restrito a um grupo especial de pessoas. Veja, irmãos, no Antigo Testamento, ainda que a administração da presença do Espírito fosse bastante semelhante aos nossos dias, a presença abundante do Espírito estava restrita àqueles que desempenhariam ou desempenhavam algum papel importante no povo de Deus. Em outras palavras, irmãos, todos os crentes do Antigo Testamento estavam sujeitos às influências do Espírito na sua vida de fé, no seu relacionamento com Deus. No entanto, a presença abundante do Espírito estava reservada para reis, profetas, juízes, artistas, sacerdotes, líderes que iriam guiar o povo de Deus em alguma empreitada específica. Mas a partir da nova aliança, irmãos, o Senhor promete que o seu Espírito seria derramado sobre todos os crentes, toda a carne, filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas, sem distinção, aqueles que pertencem ao povo de Deus receberiam da presença
do Espírito. Se na antiga aliança Deus reservava essa presença abundante do seu Espírito para uma tropa de elite espiritual do povo de Deus, na nova aliança, queridos, toda a comunidade da aliança é alcançada. Todos os crentes são a tropa de elite espiritual de Deus. Mas você pode estar pensando, puxa, pastor, eu confesso que não é assim que eu me sinto. Eu confesso que eu não consigo olhar para mim mesmo e me ver como essa tropa de elite espiritual de Deus. Eu me sinto tão cansado, tão fraco, tão seco, que eu não consigo perceber toda essa abundância da presença do Espírito na minha vida. Irmãos, o Senhor vê as nossas lutas e Ele se compadece de nós. A grande demonstração disso, irmãos, é que Ele derrama do seu Espírito sobre toda a humanidade. Você percebeu isso? Deus derrama do seu Espírito sobre humanidade. Ou seja, é preciso ser gente para receber da abundância do Espírito. Mas nós precisamos lembrar que, como diria o poema, a gente é fraco e cai no buraco. A ideia de Deus derramar o Espírito sobre toda a carne aponta justamente para essa nossa fraqueza, para as nossas limitações, para as nossas tentações. E é justamente em momentos assim que nós precisamos nos lembrar que o Espírito de Deus habita em nós, gente fraca, gente carnal, gente cansada, gente que às vezes nem parece gente. O Espírito não é derramado em gente de domingo. É gente de segunda a sábado que recebe o Espírito. É gente normal. É gente fraca. É gente cansada. É gente seca. Estes são aqueles que receberam abundantemente do derramar do Espírito de Deus. E receberam de forma abundante. E é justamente essa presença abundante do Espírito, queridos, que produz em nós uma sensibilidade sobrenatural a Deus, ao Senhor e às coisas de Deus. O texto diz: os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Veja, irmãos, por causa de alguns excessos do campo evangélico, nós acabamos olhando para versículos como este com bastante preconceito. E com isso nós acabamos deixando de lado as preciosidades que o Senhor quer nos comunicar e até mesmo nos dar através de textos como esse. Eu digo isso, queridos, porque quando nós lemos a respeito de profecias, de sonhos, de visões, o nosso, entre aspas, presbiterianismo acaba bloqueando a verdade de Deus para nós. No entanto, queridos, se nós estivéssemos mais atentos ao que o Senhor faz em nós, nós iríamos perceber que apesar de estas coisas serem coisas sobrenaturais, elas acontecem de maneira bastante comum nas nossas vidas. Nesse texto, queridos, o Senhor está nos dizendo que essa presença abundante do Espírito produz em nós uma sensibilidade sobrenatural a respeito das coisas de Deus, a respeito da vida, a respeito do que o Senhor quer de nós. Profecias, sonhos e visões são apenas descrições dos meios que o Senhor usava para comunicar a sua vontade no Antigo Testamento.
O que o texto está nos dizendo, irmãos, é que de maneira sobrenatural, Deus está constantemente se comunicando conosco pela presença do seu Espírito em nós. Veja, irmãos, com isso, eu não estou querendo fazer com que você ignore os meios ordinários e naturais com os quais o Senhor fala conosco. Na verdade, irmãos, nós nunca devemos menosprezar o simples bom senso das coisas naturais. Deus nos deu inteligência, bom senso, nos concede sabedoria para tomarmos decisões e para conhecermos a vontade dEle e para nos relacionarmos com Ele. No entanto, queridos, isso não quer dizer que nós ignoramos as coisas sobrenaturais. Mas com isso, eu quero que você pense nessa comunicação de Deus, não como se fosse um espetáculo. Sempre que a gente pensa em profecia, sonhos, visões, nós achamos que isso acontece em uma realidade de muito espetáculo, mas não é isso. Pense nessas coisas não como coisas extraordinárias, ainda que elas sejam extraordinárias, mas pense em Deus estabelecendo um relacionamento conosco. Esse texto fala de comunhão e não de espetáculo. É relacionamento e não êxtase espiritual. Deus está se dando a conhecer pelo seu Espírito. O Senhor está nos fazendo compreender os seus caminhos pela presença do seu Espírito em nós. Deus está nos habilitando a discernir e compreender a sua vontade. Irmãos, nós teremos um grande prejuízo se nós pensarmos que a presença do Espírito sempre vai provocar eventos como o de Pentecostes. Na verdade, irmãos, é na simplicidade do dia a dia com Deus que Ele se comunica conosco. É no cotidiano que o Espírito torna a palavra vívida para nós. É no dia a dia que a presença do Espírito nos convence, nos converte, nos consola, nos confronta. É em meio à correria que o Espírito desperta em nós uma fome por Deus. E o próprio fato de sentirmos a necessidade de estarmos mais com o Senhor é o Espírito nos levando à presença de Deus. Por isso, eu preciso te dar uma dica. Se você sentir vontade de orar, ore. Pare o que você estiver fazendo e vai buscar o Senhor. Você lembrou de um versículo veio à sua mente, do nada. Pare e se concentre naquele texto e medite sobre ele. É o próprio Espírito que está te levando para Deus. Não menospreze as sugestões internas, as profecias, os sonhos, as visões que o Espírito está te dando. Você tem sentido que mal consegue parar para orar no seu dia a dia? Você está se sentindo seco, sem clima, entre aspas, para Deus? Queridos, Joel está nos dizendo que por causa de Cristo, que em Cristo, Deus colocou o seu Espírito em você. E é exatamente o Espírito que produz sensibilidade em nós, que abre os nossos olhos espirituais, que reaquece o nosso coração. Você não está abandonado, você é habitado. Por isso, na correria da sua semana, na loucura da sua rotina, nos desafios do seu dia a dia, não confie apenas na sua sensibilidade natural, no seu bom senso, porque essas coisas tendem a falhar quando nós vivemos crises. Mas confie na sensibilidade sobrenatural que o Espírito Santo de Deus produz em nós. Deus nos chama para um relacionamento real e profundo com Ele. É por isso que, em segundo lugar,
o Espírito anuncia uma realidade de juízo e marca a distinção entre os crentes e os não crentes. O Espírito anuncia uma realidade de juízo e marca a distinção entre os crentes e os não crentes. Quando João Batista passa a anunciar o ministério de Jesus, queridos, ele diz claramente que a vinda de Cristo não traria apenas a presença do Espírito, mas também seria um anúncio do juízo de Deus contra aqueles que permanecem indiferentes ao Senhor. Isso quer dizer, queridos, que a mesma presença que abençoa, que se comunica, que traz profundidade para o nosso relacionamento com Deus, também trará o juízo de Deus contra aqueles que se mantêm rebeldes contra o Senhor. É isso que Joel nos fala nos versículos seguintes, versículos 30 e 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A linguagem que Joel utiliza aqui, queridos, é uma linguagem de guerra, de batalha, de destruição. É como se o profeta estivesse descrevendo o resultado de uma terra que foi devastada por uma batalha. Essa linguagem lembra para nós, queridos, que o juízo de Deus sobre os inimigos trazem libertação ao povo de Israel, ao seu povo. Joel iniciou essa mensagem, a sua mensagem, demonstrando que o juízo de Deus que veio sobre o Egito agora viria sobre Israel, porque o povo foi desobediente à aliança. No entanto, a promessa da restauração viria numa demonstração do poder de Deus, assim como foi no Egito. É como se o Senhor estivesse dizendo que esse derramado Espírito viria em um contexto da demonstração de que Deus está em ação, Ele está operando e a sua esfera de atuação é uma esfera cósmica. São céus e terra testemunhando a intervenção do Senhor na história do seu povo. Ainda que a linguagem utilizada seja uma linguagem simbólica, uma linguagem poética, esses sinais anunciam o grande e terrível dia do Senhor. O dia em que o Senhor traria uma intervenção tão grandiosa que toda a história seria transformada pela ação de Deus. E essa ação grandiosa, queridos, é o que nós vemos se cumprindo a partir do Pentecostes. Deus está preparando o grande e terrível dia do Senhor. E é justamente a presença do Espírito que marca a diferença entre os salvos e os condenados. É a presença do Espírito que faz distinção entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que se mantêm rebeldes contra o Senhor. Em outras palavras, queridos, o derramar abundante do Espírito é o que de fato nos torna diferentes daqueles que não creem. Joel está falando para nós que é a presença do Espírito que marca este povo que foi restaurado. E quem não participa desse derramado Espírito está sujeito ao juízo de Deus. O apóstolo Paulo afirma isso de maneira contundente lá em Romanos capítulo 8, queridos, quando ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence ao Senhor. Veja, queridos, você concorda comigo que um não cristão pode tranquilamente imitar a vida cristã? Certamente sim. É possível copiar o comportamento de um crente. É possível copiar o linguajar de um crente, o famoso evangeliquez.
É possível, inclusive, imitar um crente nas suas boas obras. É bastante possível. No entanto, queridos, é impossível emular ou imitar a presença do Espírito. A pessoa pode ter uma aparência religiosa, ela pode até manifestar alguns dons aparentes, ela pode conseguir fazer discursos assim, bem evangélicos, mas a habitação do Espírito, que se mostra na fé, no arrependimento, no invocar do nome do Senhor, na perseverança, na santidade, essas coisas não se imitam. Ou é, ou não é. Ou está habitado pelo Espírito, ou não está. E se não está, então, esse tal não é dele. O profeta Joel, queridos, nos traz um alerta muito sério sobre a tentativa de viver uma religiosidade vazia. Sem o Espírito, não existe verdadeiro relacionamento com Deus. O que existe é apenas uma simulação religiosa, uma casca que caminha a passos largos para o juízo de Deus. No entanto, queridos, essa mesma mensagem de juízo precisa nos trazer grande consolo. Sabe por quê? Porque mesmo na secura da vida, mesmo na correria da nossa rotina, mesmo no nosso relacionamento mecânico com Deus, ainda assim nós somos lembrados internamente que nós precisamos do Senhor. Sabe aquele incômodo que você sente quando você luta para estar com o Senhor? Quando você não encontra tempo, mas sente desejo? Sabe aquela luta que você tem contra as tentações? Sabe aquele desejo de um relacionamento mais profundo com Deus? Todas essas coisas já são os sinais de uma vida no Espírito. Isso porque, queridos, a presença do Espírito marca a distinção entre os crentes e os não crentes. Mas não apenas isso, queridos. Deus nos chama para um relacionamento real e profundo com Ele. Por isso, em último lugar, o Espírito nos leva a invocar o nome do Senhor em adoração exclusiva e a experimentar da sua presença na vida da igreja. O Espírito nos leva a invocar o nome do Senhor em adoração exclusiva e a experimentar da sua presença na vida da igreja. Queridos, quando nós lemos o Antigo Testamento, constantemente nós vamos nos deparar com o contexto e com a luta contra a idolatria. Na verdade, queridos, quando nós lemos a Bíblia com atenção, nós vamos perceber que a grande crise da humanidade nunca foi adorar o Senhor Deus. A grande crise da humanidade sempre foi adorar somente a Deus. Desde o Éden, os seres humanos sempre foram tentados a adorar tudo o que existe e que faz bem. Não é à toa, queridos, que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, que os seres humanos trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O problema dos seres humanos nunca foi adorar o Senhor. O nosso problema é que junto com o Senhor, nós adoramos muitas outras coisas. Mas veja o que Joel nos fala no versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, chamar,
clamar pelo nome do Senhor, queridos, é muito mais do que simplesmente pedir ajuda nos momentos difíceis. Na verdade, queridos, chamar pelo Senhor é um grito de socorro diante de uma situação de desespero. É como alguém que está se afogando, começa a gritar por ajuda. É como alguém que está preso num prédio em chamas, começa a gritar pela sua vida. A diferença é que quando nós passamos por algum perigo como esse, qualquer ajuda já nos serve. Desde que nos socorra, desde que salve a nossa vida, nós estamos aceitando, não é verdade? Acontece que quando Joel fala sobre invocar o nome do Senhor, ele está falando a respeito de uma situação que somente o Senhor pode nos salvar. É um grito para que o Senhor, que executa o seu justo juízo, tenha misericórdia de nós. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é um ato de culto, é um ato de entrega, é um ato de dependência total, porque reconhece que o Senhor é o único que pode nos salvar. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é uma adoração exclusiva. Não serve qualquer ajuda, não serve a ajuda dos ídolos, não serve a ajuda dos falsos deuses. É o grito de alguém que compreendeu que só o Senhor pode nos salvar. E isso é extremamente importante para nós, queridos. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo com muitos, entre aspas, deuses. Eles não passam de ídolos, são falsos deuses, mas mesmo assim eles se apresentam para nós como a salvação das nossas vidas. Se você olhar nas suas redes sociais, não agora, quando voltar para casa, o que você vai mais encontrar são ídolos modernos apresentando propostas de salvação para você. É o sucesso, o prazer, a autonomia, as riquezas, a autoimagem, a realização pessoal, a liberdade, a sanidade emocional, o bem-estar. E ainda que nenhuma destas coisas seja ruim ou perversa, nós precisamos admitir, queridos, que nenhuma delas pode nos salvar. Invocar o nome do Senhor hoje é dizer: só o Senhor é Deus. Ninguém mais ocupa esse lugar na minha vida. Ele é o meu Salvador. No entanto, irmãos, perceba que, segundo o texto, aqueles que invocam, aqueles que chamam o Senhor, são as mesmas pessoas que foram chamadas pelo Senhor. O fim do versículo 32 nos diz: entre os sobreviventes estão aqueles que o Senhor chamar. O povo salvo que chama pelo Senhor, que clama, que invoca pelo Senhor, é o mesmo povo que foi chamado pelo Senhor. É um ato de graça de Deus que nos salva do seu juízo, porque Ele mesmo nos concede o seu Espírito, para que nós possamos clamar pela salvação que Ele oferece. É o Senhor que derrama o Espírito, e esse é o mesmo Deus que nos atrai para junto dele, queridos. Deus graciosamente nos mostra o seu juízo, mas Ele também derrama o seu Espírito para que nós clamemos por Ele e sejamos atraídos a Ele. O único que pode nos salvar da ira vindoura. Irmãos, é graça sobre graça. Deus não apenas nos alerta do perigo, mas Ele nos dá o seu Espírito para que nós desejemos estar com Ele. E Ele faz isso nos colocando juntos com uma comunidade que ama e adora o Senhor. Deus nos chama para experimentar da sua presença na vida como igreja. Joel nos diz
que no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. O Monte Sião e Jerusalém, queridos, são o lugar da manifestação da presença de Deus. É ali que os salvos serão reunidos. É ali que estarão aqueles que o Senhor chamar. É em Sião, em Jerusalém, que o Senhor se manifesta. E apesar dessa promessa se cumprir de maneira completa só na eternidade, queridos, nós não precisamos esperar a nossa morte ou então a volta de Jesus para desfrutarmos dessa realidade. Isso porque, na vida da igreja, nós já encontramos essa nova realidade da vida no Espírito. Se no Antigo Testamento, Sião é o centro da presença de Deus, da aliança, da adoração, na nova aliança, queridos, essa realidade se concretiza na igreja. É o novo povo de Deus, morada do Espírito, o lugar onde o Senhor se manifesta. A grande prova disso, queridos, é que no dia de Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, o Senhor deu a demonstração mais gloriosa a respeito dessa nova comunidade que é habitada pela presença de Deus. No Pentecostes não estava nascendo a igreja, mas certamente Deus estava inaugurando uma nova realidade do derramado do seu Espírito sobre o seu povo, sobre aqueles que foram chamados por Ele e que clamaram por Ele. É por isso, queridos, que nós não devemos nos esforçar sozinhos para mantermos um relacionamento profundo e pessoal com o Senhor. Nós temos a igreja. Nós temos uns aos outros, nós temos o lugar onde o Senhor manifesta a sua presença, e este lugar existe para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos estimular à prática das boas obras. Aqui, queridos, nós somos fortalecidos, aqui, irmãos, nós ouvimos o Senhor, aqui, irmãos, nós percebemos a presença de Deus, nós somos encorajados. É por isso que o Espírito nos move para Cristo, e nos move para essa nova comunidade de Cristo, a igreja. Você não deve viver a correria do seu dia a dia sozinho. Você precisa caminhar com seus irmãos. Você não pode se isolar pensando que o Espírito vai te dar tudo o que você precisa. Você precisa estar junto com o povo de Deus, onde o Espírito manifesta a sua presença. Se o Espírito nos conduz a um relacionamento profundo e pessoal, queridos, um relacionamento vívido com o Senhor, então o Espírito também nos conduz à igreja, para que na comunidade do Espírito nós sejamos encorajados e fortalecidos para vivermos o nosso dia a dia. Um dos motivos pelos quais nós andamos tão secos e desanimados, queridos, na nossa rotina, no nosso dia a dia, é porque nós deixamos de criar expectativas a respeito da comunidade do Espírito. Nós deixamos de esperar algo bom da nossa reunião como povo de Deus. Por isso, independente de como foi a sua semana, independente de como foi o seu segunda a sábado, o seu domingo, precisa ser aqui, com o povo de Deus, com os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Concluindo, queridos, o Senhor derrama do seu Espírito abundantemente sobre as nossas vidas. E Ele faz isso porque Ele quer nos chamar a um relacionamento pessoal e profundo, um relacionamento vívido, um relacionamento diário com Ele. E mesmo que muitas vezes nós estejamos cansados, fracos, desanimados, nos sentindo secos espiritualmente, o Senhor providenciou que nós sejamos atraídos para Ele. O Senhor nos deu do seu Espírito e nós podemos desfrutar da sua doce presença. Por isso, mesmo em meio à correria, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio ao cansaço, o Senhor não apenas está com você, o Senhor está em você.
E Ele te chama para um relacionamento com Ele. E que assim, o Senhor, o nosso Deus, o Espírito que habita em nós, nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar, irmãos? Deus maravilhoso, bondoso, extraordinário realmente é o Senhor. Num ato grandioso de amor, Deus, o Senhor nos deu o Teu Espírito, a Tua presença que habita em nós, e é por causa dessa presença que tudo faz sentido nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por falar conosco, Deus, essa noite e todos os dias. Obrigado por estar aberto a um relacionamento com pessoas que muitas vezes falham. Louvado seja o nome do Senhor, Deus, porque o Teu Espírito tem sustentado a nossa fé, tem nos levado para junto do Senhor em oração e no deleite que o Senhor nos dá ao estarmos diante da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e nós clamamos a Ti que continue derramando de graça sobre as nossas vidas, que continue fortalecendo e sustentando a fé de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, ou daqueles que nos assistem em algum momento pela internet também. Que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas, que o Senhor traga sobre nós um avivamento, Deus, grandioso, profundo, onde nós possamos experimentar ainda mais de um relacionamento profundo, vivo, intenso e realmente gracioso com o Senhor das nossas vidas. E agora, Deus, que nós nos despedimos aqui, nos leve em paz para as nossas casas, Deus, derrama de graça sobre as nossas vidas, continua nos sustentando ao longo desta semana, Deus, e fala conosco, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Que essa semana, ó Deus, seja uma semana de vitória contra o maligno, seja uma semana de vitória contra os nossos pecados, e seja uma semana de deleite na Tua presença, onde possamos experimentar ainda mais do extraordinário e dos milagres do Senhor. Cuida das nossas vidas, das nossas famílias, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. E se você pode, quero te convidar para que você possa se colocar de pé, nós vamos impetrar a bênção. Vamos cantar o Amém Tríplice e depois vou convidar você para se sentar de novo, até que os pastores cheguem à porta. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém.